Eu comecei a estudar música muito cedo e sempre gostei muito de história também, né? Durante um certo tempo foi ali uma dúvida de para que carreira eu seguiria, se eu estudaria história para ser um historiador ou se eu faria música. Acabei fazendo música, mas encontrei um caminho do meio aí buscando trabalhar com a música por essa perspectiva histórica. Então fui me dedicando sempre a fazer trabalhos em música desta chamada música antiga e dessa prática de interpretação historicamente informada. E lá pela altura de 2000, né, houve todo um ciclo de comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil e eu fiquei muito interessado em fazer algo musical em relação a estes períodos de comemorações e até por ser luso-descendente, como muitos brasileiros, e né, viver essa situação, né, de ser português e ser brasileiro, fui pesquisar, vamos trabalhar um pouco esta música na época dos descobrimentos. E foi o primeiro contato que tive mais propriamente dito com a música renascentista portuguesa. Antes conhecia muito a música renascentista ibérica, né, espanhola, né, os cancioneiros de palácio e tudo. Havia muito os trabalhos magníficos do Jordi Savall, né, com o Hesperion 20, que depois passou a ser Hesperion 21. E comecei a fazer esse trabalho para os descobrimentos, reunir alguns músicos amigos, né, na verdade, na época um trio, a trabalhar estes cancioneiros portugueses e travei conhecimento com os cancioneiros musicais portugueses. E uma grande surpresa para mim, que pensava, vou estudar estes cancioneiros portugueses e vou encontrar muitas músicas escritas em língua portuguesa. E percebi que isto não acontecia de fato, né? Depois fui compreender melhor isso, né, esta questão de um bilinguismo, né, nas cortes portuguesas, né, que se falava tanto castelhano como português. Sim, encontram-se principalmente alguns compositores portugueses que atuaram, né, em cortes espanholas, especialmente no sul de Espanha. Então, o que a gente percebe, nós temos hoje, né, muito uma mentalidade de enxergar nacionalidades, né, e na verdade assim se fala em globalização, se fala nessa questão do europeísmo, né, de uma União Europeia, e na verdade de uma certa forma o mundo europeu já era muito tinha muito esta característica, né, de uma circulação muito livre de ideias e de conhecimento por toda a Europa. E, especialmente Portugal e Espanha, isto é gritante, né, um fato. Então foi curioso isso, que na época percebi que, na verdade, havia uma quantidade muito maior de poesia castelhana musicada do que em português. E escolhi um pouco fazer mais estas peças que estavam escritas sobre música portuguesa, sobre poesia em língua portuguesa. Então, foi esse primeiro contato em 2000 com um grupo que criei, que chamamos Capela Ultramarina, e desde então eu venho trabalhando, né, com este repertório, abordando de várias formas, né, em alguns momentos, alguns hiatos, né, momentos onde não conseguia manter o grupo tão unido, né, outras coisas a fazer e tudo, mas, né, quando se percebe já é uma trajetória aí de mais de 20 anos. Era o nome que usualmente se dava aos agrupamentos musicais, né? Era uma capela, né? Então, um palácio tinha a sua capela. Pensamos hoje muito na capela como
uma construção física, né, um local, mas também capela era como se chamavam os agrupamentos de músicos que serviam, né, a um determinado senhor e, né, algum nobre e tudo. E pensamos justamente nesta brincadeira, né? Somos uma capela, mas somos uma capela de ultramar, né? Estamos a fazer a música portuguesa, mas do outro lado, né, do Atlântico. Então, portanto, somos ultramarinos, né? Então, foi, né, aquelas conversas, brincando, surgiu esse nome. Bom, este nome sabe bem, né? Ficou interessante e adotamos desde então. Na verdade, isto é uma coisa interessante, porque mesmo no caso da música renascentista em Portugal, temos sim compositores conhecidos, mas esses compositores estão associados diretamente à música sacra, né? São conhecidos porque estavam a serviço de uma determinada catedral, produziam, né? Então temos já um pouco mais tardio, né, figuras como Frei Manuel Cardoso, né, antes Pedro de Cristo, enfim, temos muitos nomes de compositores, mas todos ligados à música sacra. Quando vamos para esse repertório da música palaciana, cortês, o que nós temos, com raríssimas exceções, é um repertório anônimo. Então, aquela música foi anotada nesses cancioneiros de mão, vê-se que são documentos de uso privado, né? Não havia ali uma intenção de se fazer uma edição, né, de algo que fosse impresso, né? Não há música secular, né, pelo menos no século XVI, impressa, ela é toda manuscrita, ao contrário da música sacra, que já vem a aparecer em fontes impressas, né? E ainda mais no caso do Brasil, e principalmente nestes primeiros anos, né, após o descobrimento, né, enfim, o Brasil começa a ter algum tipo de colonização efetiva já a partir de 1535, né, aquelas primeiras tentativas das capitanias hereditárias e tudo. Então, nós não temos, quer dizer, nós temos uma documentação de que havia música no Brasil, óbvio, né, onde o homem vai levar a sua cultura, mas nós não temos notícias assim, de compositores, né, registrados. Mas justamente o que se imagina, da mesma forma que estes cancioneiros são frutos de uma anotação para uso privado, pode-se imaginar que em muitos casos, algum tipo de repertório semelhante atravessou o mar com alguém que veio para o Brasil, né, para uma capitania, alguma coisa, trouxe a sua viola de mão, alguma coisa assim, que isso nós temos os registros. Então, de uma certa forma, esta música era a música que era feita aqui também, ainda que não tenhamos este registro, né, concreto. Registros musicais autóctones do Brasil já seriam mais para frente, já a fins do século XVII somente. Aqui nós temos uma situação também similar no caso dos cancioneiros, né, musicais que nós conhecemos. Não há nestes cancioneiros referência à autoria das poesias também, né? Simplesmente está lá anotado um mote, né? Predomina aqui, né, nesses cancioneiros as cantigas e vilancetes, né, uma ou outra ocorrência de romances, mas basicamente cantigas e vilancetes, e está lá o mote, algumas voltas, né, 1, 2 voltas, a música escrita, mas nunca há este mote é de fulano, não existe esta designação. O que vai acontecer é que podemos fazer um cruzamento de informações e perceber, este mote aparece nas rimas de Camões, por exemplo. E muitas vezes, inclusive nas rimas, está lá dito mote alheio, e não sabemos se ele próprio fez voltas àquele mote no cancioneiro musical. Camões também
tomou aquele mote alheio e escreveu voltas também, o que comprova, possivelmente, a popularidade de determinados motes, né, que circulavam, né, na sociedade então, né? Com certeza, e é algo que a gente começa a perceber, né, ao trabalhar, né, a aproximar esse estudo da música com o estudo dessa poesia palaciana, cortesã, né, do quinhentista, isto, é que apesar de termos uma quantidade enorme de testemunhos, né, de poesia escrita, que não traz música escrita, isso não significa que esta poesia não tinha uma execução musical. O que a gente percebe é que o homem cortês, né, que vivia na corte, palaciano, que agia como um trovador, quer dizer, uma arte de galanteria, da mesma forma que ele era capaz de fazer voltas ao mote, a um determinado mote, ele também era capaz de tomar de uma viola e cantar este mote, estas voltas, ainda que não houvesse música escrita. E justamente não se escrevia porque não havia necessidade de escrever, porque era algo que era da prática usual. Claro que aí não vamos afirmar aqui que só era feito desta forma, mas dizer que a poesia, como se costuma dizer, já a partir do cancioneiro geral, a poesia se liberta da música e passa a ser autônoma. Talvez, mas não significa que ela não fosse ainda musical, né? O fato de não se escrever música não significa que não havia música, né? Pelo menos a meu ver, e claro, defendo isso porque quero fazer a poesia com música, então depois defenderei esta tese. E não são as canções naquele formato da arte maior, né, italiana e tudo, né? Estamos a falar de versos em redondilha, né, principalmente redondilha maior, né, com versos de 7 sílabas, se usarmos a forma de contar portuguesa, ou octossílabos, né, se usamos a forma espanhola, e em alguns casos a redondilha menor, né, versos de 5 sílabas. E o que basicamente nós temos é a presença de um mote. No caso, se o mote tem 2 ou 3 versos, ele é um vilancete. Se ele tem 4 ou 5 versos, aí vai ser chamado cantiga. Claro, temos aí uma série de regras de como as rimas se organizam, que aí eu não vou entrar nisso, porque de cabeça realmente não saberia dizer, provavelmente falaria algo fora do correto. Mas o que eu vejo, pelo menos no material que trabalhei, geralmente essa estrutura de versos interna ela é bastante regular, né? Então, e aí justamente a seguir vem a volta, que justamente nós temos essa primeira parte que seria a mudança, onde nós temos aí 2 grupos, né, de 2 versos, quer dizer, 4 versos, onde há uma mudança no esquema de rima e finalmente se volta, por isso se chama voltas, né, ao mesmo esquema de rimas do mote, né, com os 3 ou 4 versos finais. Então, essa estrutura que ela é muito musical, porque ela, em termos de forma musical, ela resulta numa forma ABBA, que é ou seja, um material musical, um primeiro material melódico, que depois ele se transforma em outro, que é a parte B, e finalmente há essa volta ao primeiro motivo musical, né? Então isso é uma forma extremamente musical. Então é o que se pode dizer, é muito difícil pensar que cantigas e vilancetes não fossem, não continuassem a ser cantados, porque é uma forma extremamente musical, né? Ainda que não haja uma música escrita, a própria declamação ela tenderia a ser algo musical e melódico, né? Por essa
característica da poesia. E é curioso que o romanceiro, em termos de música escrita, no Cancioneiro de Palácio, por exemplo, que é um cancioneiro castelhano e um pouco mais antigo que os cancioneiros que nós estamos a falar no caso de Portugal, ele traz uma quantidade expressiva de romances escritos, musicados. E, curiosamente, estes cancioneiros portugueses, talvez por serem um pouco mais tardios, algumas décadas, já não trazem os romances escritos, né? Mas o que de fato se vê é que essa técnica do romance, né, mnemônica e de cantar e de se contar uma história épica, ela vai perdurar, né, através de tradição oral, tanto em Portugal como no Brasil, né? No Brasil, principalmente na região, no Nordeste brasileiro, há um fenômeno de permanência de romances de tradição oral que remetem a uma temática medieval ibérica, né? Curiosamente, com tanta música, com tantos cancioneiros, né, poéticos, né, escritos, né, e remanescentes tanto em Portugal como em Espanha, nós temos apenas 4 documentos localizados até hoje, pelo menos, que sobreviveram, que trazem texto e música, né? Estes cancioneiros são basicamente conhecidos como o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, o cancioneiro de Belém, o cancioneiro de Elvas, né? E o último, o cancioneiro de Paris, que é um cancioneiro de origem portuguesa, sem dúvidas, mas que foi localizado numa biblioteca da Escola Superior de Belas Artes em Paris, daí o nome. Os cancioneiros nenhum deles tem uma datação precisa, mas os estudos feitos assim circunscrevem em torno de 1530 até 1580, assim, quer dizer, então eles pegam um pouco o final da primeira metade do século XVI e seguem aí ao longo dessa segunda metade do século XVI. Isso pode ser especialmente no Cancioneiro de Paris, justamente por essas concordâncias, por exemplo, com motes que foram volteados por Camões. Então, vê-se ali que é um documento que coexistiu, né, com Camões, ainda que não se possa ligar diretamente, obviamente, né, não seria esta ideia. Este aqui é o de Lisboa. Então, assim, o que podemos ver aqui, primeiro, vê-se que há algumas folhas que foram aproveitadas posteriormente, inclusive aqui já se vê um tipo de notação que é possivelmente até do século XVII ou XVIII, mas aqui já começa o cancioneiro propriamente dito. E este cancioneiro de Lisboa tem a gente observa aqui uma característica. Primeiro, ele traz uma quantidade expressiva de música sacra, então vemos aqui, né, uma Ave Maria em latim, e também essa notação, uma escrita mais rebuscada, vê-se letras capitulares, essa notação mais quadrada, né, que se diz, né, quer dizer, é a notação branca. Pode-se ver aqui que é um cancioneiro possivelmente um pouco mais antigo e que também traz aí muita música sacra. E mais lá para frente, tá vendo? Continua a música sacra. Eu estava a correr as folhas e aqui aparece um dos poucos exemplos de romance que temos escrito, que é o Ninha era la Infanta. Então este é o Cancioneiro de Lisboa, que traz uma quantidade expressiva de música sacra e apenas alguma coisa de música secular. E nesse caso, curioso assim, cantigas e vilancetes, mas um material que tem essa característica do vilancico ou mariano ou de Natal, né? Ou seja, tem uma temática também religiosa, né? Não se trata de uma música cortês, né? Como vai acontecer no caso dos outros. Bom,
Agora nós temos aqui esta é a portada do Cancioneiro de Belém. Então também se vê aqui um cancioneiro que ele tem um certo cuidado, né, na forma como ele foi produzido, né, e que ele já traz uma quantidade grande, né, de cantigas e vilancetes, predominando aqui obras escritas em língua espanhola. Praticamente eu acho que ele só tem uma peça ou não tem nenhuma peça em língua portuguesa. Então, por exemplo, aqui temos o Cancioneiro de Belém. Já se observa uma notação mais redonda, né? um pouco mais similar à notação musical que nós utilizamos hoje em dia, e vemos ali que trata-se de um vilancete de Natal, Pues a Dios humano vemos, né? Então é interessante ver aqui esse contraste em relação ao primeiro cancioneiro. Vamos novamente aqui. Agora, o Cancioneiro Delvas. Deixa eu só ver se ele está né? Bom, esse é o Cancioneiro Delvas. Vemos assim a mesma notação. E aqui já vemos, apesar de haver aqui uma escrita limpa, organizada, já se vê que não há aquele cuidado com ornamentação e tudo, ou seja, o que denota que é um material de uso privado, não é algo que se fez para se exibir, né, e tudo, né? Uma outra característica interessante, para quem não esteja familiarizado com a escrita musical antiga, é que aqui nós temos uma música escrita a 3 vozes. Só que ao contrário de uma partitura coral, como seria hoje em dia, onde há uma partitura onde cada voz está logo abaixo da outra, nós temos aqui as vozes escritas no livro em lugares separados. Então, eu tenho aqui no canto superior esquerdo a voz do tiple, a voz mais aguda com a melodia principal. No canto superior direito seria o alto, né, a voz intermediária. E no canto inferior direito o tenor, né, que seria a voz mais grave. Então é uma peça escrita a 3 vozes. Outra característica interessante é que nós vemos que, por exemplo, no tiple o texto do mote está escrito integralmente. Nas outras vozes ele coloca apenas o início né, etc, né? Então que o músico, o cantor saberia como encaixar aquele texto. E a mesma coisa com as voltas, né? As voltas ele coloca apenas a princípio, etc. E nós temos as voltas escritas, né? O texto integralmente escrito ali no canto inferior da esquerda. Então, essa basicamente é a organização do material desses cancioneiros, que vai se repetir também no Cancioneiro de Paris, que nós vamos ver a seguir. Bom, aqui nós vemos o Cancioneiro de Paris, foi se gastando a esperança. Então, novamente, o mesmo tipo de organização, né? Um pouco diferente. Aqui nós temos o tiple no canto superior esquerdo, o alto no canto inferior esquerdo, o tenor no canto superior direito e o texto, né? No caso aqui, só o texto das voltas aparece lá integralmente no canto inferior direito. Bom, então, como eu havia dito, em 2000 comecei este trabalho que foi uma descoberta aí para mim, né, pessoal, no caso desse material dos cancioneiros portugueses. E para mim foi muito curioso esse fato de que havia esta predominância de textos em castelhano em relação aos textos em português, e por isso escolhi me voltar principalmente para estes textos em português. O que é curioso, porque destes 4 cancioneiros, como eu disse, o Cancioneiro de Belém não traz nenhum exemplo em português. O Cancioneiro de Lisboa, se não me engano, tem uma peça em português incompleta.
O Cancioneiro d'Elvas ele tem 65 peças, sendo 16 em português. Já no Cancioneiro de Paris já são 130 peças e nós temos 30 peças em português, né? Era o que eu queria dizer. Paris também tem uma particularidade que enfatiza esse fato dele ser um cancioneiro de uso corrente, que ele traz uma quantidade grande de peças que só tem uma voz, só a voz do tiple, né? A voz do canto escrita, não tem a voz do alto e do tenor, né? Não tem a escrita a 3 vozes, que é muito comum nesses cancioneiros e mesmo em outros cancioneiros ibéricos, com o texto. O que pressupõe que havia essa prática também de se cantar acompanhado por uma viola. Então, nesse caso, há apenas um cantor que usa algum instrumento, né? Possivelmente uma viola de mão, uma vihuela, uma guitarra, porque eram os instrumentos mais populares, né, na Península Ibérica e em Portugal. O que é interessante é que justamente nós temos o alaúde, que é um instrumento que vai ter uma difusão por toda a Europa, e o alaúde, o próprio nome, vem do árabe, o formato, aquele formato parece uma pera, quer dizer, ele é um instrumento que inclusive existe até hoje, né, na prática da música tradicional árabe. E o que se diz, né, aí eu não sei até que ponto isto não é um pouco de lenda, mas que com toda aquela premência do conflito, né, da reconquista cristã, né, na Península Ibérica, que os reinos, as cortes espanholas, né, ibéricas, não queriam utilizar um instrumento árabe, né? Eles precisavam de um instrumento que não fosse árabe, enfim, porque a grande empresa ali era expulsar os árabes da Península Ibérica. Então, que eles teriam criado um instrumento com esse formato em 8, que são as violas, né? Porque já havia, né, outros instrumentos de arco, né, medievais que tinham esse formato. Então, eles teriam preferido, né, esse uso de um instrumento que não tivesse esse formato que aludisse à cultura árabe, né? Então, eu não sei até que ponto isso é uma lenda, mas o fato é que a vihuela e o alaúde têm exatamente, né, o mesmo número de cordas, né, são 6 ordens de cordas duplas e o mesmo tipo de afinação. Então, assim, se trata, em termos, né, o que eu toco num alaúde renascentista, eu toco numa vihuela e vice-versa, né? Não há uma diferença de afinação, de tudo, né? Então, existe essa explicação que a mim soa um tanto romantizada, né? Não vejo que haja aí uma fonte, mas é uma explicação boa, é uma história boa. É muito mais fácil de se construir um instrumento, apesar desse formato em 8, mas a vihuela, ela tem o fundo plano, né, um fundo paralelo, e o alaúde ele já tem aquele fundo abaulado, que é uma construção mais trabalhosa. Então, também isto possivelmente não é uma explicação tão romântica, né, tão bonita, mas possivelmente ela é do século XVI, 1536, se não me engano, surge um primeiro livro de vihuela, né, do Luís de Milan, onde ele apresenta as tablaturas e apresenta fantasias e outras peças para vihuela e muitos vilancicos e inclusive sonetos cantados e acompanhados na vihuela. E há uma sequência de publicações, todas na Espanha, impressas, de livros de vihuela. E muitas outras referências na literatura do quanto a vihuela, né, a vihuela ou viola, né, como vai se falar mais popularmente em Portugal, se torna um instrumento onipresente, né, nas cortes, nas grandes casas, nas tabernas, né? Então, esse cantar acompanhado por uma viola se torna algo muito característico, tanto que depois,
no período barroco, quando a gente tem a ascensão da chamada, que hoje em dia chamamos de guitarra barroca, com um repertório muito importante na Itália ou na França e tudo, essa guitarra é chamada guitarra espanhola, né? Porque é um instrumento que vem desse ambiente ibérico, né? E é interessante isso, e inclusive eu acho muito curioso também quando vemos também a história de Portugal do Oliveira Martins, né, escrita no século XIX, há uma certa altura que ele está a narrar o desastre de Alcácer el Quibir, e ele fala, né, de que aquilo não podia dar certo, porque os mais velhos, né, que seriam os conselheiros do rei, eles eram desprezados, porque havia aquele grupo de jovens, né, voluntariosos que acompanhavam Dom Sebastião, e que no arraial, né, dos exércitos, se via jogos, cantares, poesia, né, que eles, em vez deles, né, não se dizia missa, quer dizer, havia um ambiente ali de já vencemos, né, porque somos poderosos. E ele conclui esse trecho dizendo, né, que depois do desastre, nos despojos da batalha, do acampamento, acharam-se 10.000 guitarras, né? Como aquilo ali sendo alcançado, que não podia dar certo, né? Que só viviam a tocar, cantar e beber, né? E é interessante, né, que esse número, né, tão superlativo, né, de que 10.000 guitarras. Então é interessante, né, que isso demonstra como o cantar acompanhado de uma viola era algo muito comum, né, no ambiente das cortes, né, em Portugal, né? Então isso é muito interessante. Neste trabalho da Capela Ultramarina, duas coisas para mim se tornaram importantes. Primeiro, esta questão da música que é acompanhada por violas, que é uma característica da música ibérica e que se vê ao estudar esta música, né, a forma como ela é escrita, a 3 vozes, ela se encaixa na mão, né? Então, se percebe que como as vozes estão conduzidas, aquilo ali se encaixa, é muito orgânico de se tocar no instrumento, né? O que faz a gente pensar, bom, é porque foi escrito para ser tocado com o instrumento. Ou também, no caso já da guitarra, nós temos assim duas formas de tocar. Uma forma que é o ponteado, né, que se toca todos os pontos, ou seja, toca-se todas as notas dedilhadas, né, aquele toque mais delicado, né, que é típico do alaúde, e existe uma maneira ruidosa, golpeada, né, que é referida pelo Juan Bermudo na Declaração de Instrumentos Musicais, que era fazer acordes e rasguear, né, que vai ser algo muito característico, especialmente da música espanhola, depois com o flamenco e tudo. Então, assim, se refere a essa maneira ruidosa e cria-se um sistema que é o sistema do alfabeto, onde letras representam acordes, posições de acordes que se toca. Então, assim, esse repertório do cancioneiro, ele se encaixa muito bem, tanto numa forma como noutra de se executar, né? Na viola ou na guitarra. Então isso foi uma das características que nós buscamos, né, criar, né, ao interpretar essa música. E a outra escolha foi justamente de buscar uma sonoridade de um cantar em português. Então daí esta opção por se trabalhar nos repertórios, nas peças escritas sobre poemas em língua portuguesa. E daí a gente observa, né, como se fosse um surgimento deste cantar em português, né, essa ideia do português como uma língua que tem uma doçura
né? Diferente do castelhano, que é aquele, né? Tem aquele jeito de falar mais áspero, e o português ele tem uma doçura, né? O português ele fala cantando, né? E até interessante que é uma outra são essas citações que a gente vai fazendo assim de segunda mão, mas que são muito boas. O Ariano Suassuna, né, um grande escritor brasileiro, nordestino, que se dedicou muito a ver na tradição popular nordestina brasileira os ecos medievais ibéricos. E ele sempre dizia isso, né, que o português era uma língua como nenhuma outra, que até mesmo Cervantes admitia que o português era melhor que o espanhol, né, nos dizeres dele, porque numa certa altura tem uma peça de Cervantes onde ele põe lá um personagem que diz que o português era a língua mais doce que existia, né? Depois eu até achei essa peça, na verdade, é um momento que um personagem ele é valenciano e eles comparam que o valenciano é uma língua tão doce quanto o português, alguma coisa assim. Agora não lembro exatamente em que peça de Cervantes, mas isso até no encarte do CD da Capela Ultramarina eu cito essa passagem. Então esse CD saiu em 2019. Antes disso, né, que até conversávamos antes, em 2014 eu fiz uma primeira gravação de 4 músicas, 2 peças do Cancioneiro d'Elvas, 2 peças do Cancioneiro de Paris, que estão disponíveis também no Spotify, né, em outras plataformas, que se chama Cantigas e Vilancetes. Então nós temos ali quatro peças, e que foi um pouco esse trabalho que foi sendo desenvolvido em 2019. Nós ganhamos aqui um edital de financiamento do governo do estado de São Paulo e pudemos fazer este álbum que traz somente peças em língua portuguesa do Cancioneiro de Paris. E justamente para este trabalho, o que acontece é que muitas vezes no Cancioneiro havia ali o mote e uma volta apenas escrita, né, no manuscrito. E no processo de interpretação, de preparo, né, do repertório, essas peças são peças muito curtas, né? A forma da cantiga do Vilancete é uma forma muito concisa. Então, se eu simplesmente cantar o mote e uma volta, aquilo ali dura 30 segundos, né? Então, assim, isso como uma apresentação musical não funciona. Então, há que se fazer repetições, criar arranjos, né? Partes instrumentais. Então, existe todo um trabalho de criação musical a partir daquele esqueleto. É diferente, né? Quando se toca uma música já do classicismo, do período romântico em diante, que se pega, existe uma ideia de obra pronta, né? Que há uma partitura que vai ser executada do início ao fim e aquilo é uma obra pronta. A gente percebe que no Barroco e no Renascimento a escrita musical ela é apenas um esqueleto do que vai ser feito, né? Então o músico ele tem uma função criativa de criador que é compartilhada com o compositor, digamos assim, né? Sem entrar em muito nesse tema. Então, nesse processo, né, de construir uma execução destas peças, eu comecei a buscar, será que eu não encontro voltas de outros poetas para estes motes? Porque eu posso usar estas voltas na minha execução. E pesquisando, nós encontramos ali voltas de Diogo Bernardes, Cristóvão Falcão e Camões, né? Uma quantidade expressiva de voltas escritas por Camões, o que foi muito interessante, né? Então nós pudemos pensar aqui num primeiro momento
então eu posso cantar Camões. E o que acontece então, né? Então ali, por exemplo, a gente localiza no cancioneiro uma música sobre o mote Na Fonte está Alienor, que é uma redondilha dessas de Camões que perduraram, né? Que até hoje as pessoas conhecem, aprendem na escola, né? Então é interessante. Então podemos cantar estas redondilhas de Camões. E justamente a partir dessa experiência, logo depois, né, o CD foi gravado em 2018, saiu em 2019, fizemos aí, né, uma série de digressões, fazendo concertos e tudo, e naquele momento comecei a pensar, bom, da mesma forma que eu pude encaixar voltas de Camões nessas melodias que já traziam aquele mote, eu poderia também, pensando que havia esse contexto de musicalidade, né, das redondilhas, então eu poderia pegar outras redondilhas de Camões, outros motes, que por suas características de métrica, de temática, poderiam ser encaixadas em outras melodias de outros motes que estão nestes cancioneiros. Então, entra aqui uma ideia de se pode fazer um intercâmbio, uma permutação de materiais, e até assim, dando um exemplo atual e assim, bastante fora do contexto, mas que eu acho que ilustra bem, é como se vê estas torcidas, né, das equipas de futebol que vão para o estádio e muitas vezes pegam qualquer melodia conhecida que todos sabem e colocam ali uma letra, o meu time é o melhor, minha equipa vai vencer, etc. E fazem aquela coisa toda e exaltam o jogador, etc. É mais ou menos isso, né? Tem uma melodia que está no ouvido que todos reconhecem prontamente, que o músico sabe, e ele facilmente encaixa ali qualquer texto que lhe convenha. Então, a partir desta ideia, eu comecei a trabalhar nesta ideia de criar um cancioneiro musical para Camões. Né? Então, nós temos aí os cancioneiros de Camões, temos as redondilhas, as rimas de Camões, mas pensei, por que não, até como uma forma de tributo, um cancioneiro musical para se cantar Camões. Né? Então, foi essa ideia que partindo a cantar uma cantiga, eu comecei a trabalhar como um próximo projeto da Capela Ultramarina. Não contávamos que em 2020 o mundo pararia por conta de uma pandemia. Então, assim, a ideia original era desenvolver este trabalho dentro dos mesmos meios da Capela Ultramarina, que basicamente são 3 vozes, porque normalmente boa parte das peças estão escritas a 3 vozes, com acompanhamentos de violas, viola da gamba, flautas, eventualmente percussões. Então, é um grupo que reúne sempre de 5 a 6 músicos, né? Eu normalmente também canto e toco, e temos outras cantoras, outras pessoas que só tocam, e tinha esse projeto, mas, enfim, princípios de 2020 eu estava mais ou menos com o material pronto para começar a ser trabalhado, e pensava, bom, à medida que formos fazendo concertos, temos o repertório do álbum anterior e vamos aos poucos colocando novas músicas para preparar este material para uma nova gravação. Primeiro, há uma questão da tessitura, da altura das vozes, que ela é muito mais restrita. O que se sabe é que era muito comum, primeiro, isso mais no ambiente sacro, as partes de soprano na música sacra eram muitas vezes cantadas por meninos, e havia uma técnica dos contratenores, dos altos, né, de homens que utilizavam a técnica do falseto de uma forma magistral. Então, por exemplo, nas igrejas era comum que as vozes fossem todas masculinas. Este repertório especificamente
é provável que fosse cantado principalmente por homens, porque é uma tessitura que um bom falsetista ele consegue cantar a voz mais aguda. Mas também não há, digamos, um impedimento, né, de que se cantasse. Agora, considerando principalmente o ambiente cortesão, onde havia aquela coisa trovadoresca, me parece que o mais comum dessas execuções fosse se cantar a uma voz com a vihuela e, eventualmente, se reunir 3 vozes, onde, no mais das vezes, imagino que fossem vozes masculinas a cantar, sim. Mas não havia aí uma restrição. E, principalmente, quando se vai um pouco mais para frente, depois, por exemplo, temos aí os manuscritos de Coimbra, já do século XVII, já se vê pelo tipo de escrita que possivelmente eram mulheres que cantavam, né? Então, isso é uma questão... E até, por exemplo, mesmo essa questão do canto das mulheres, né? Nesse período, ali, se não me engano, Sá de Miranda, em algum momento, ele diz lá, este aqui era para ser cantado por moças que se acompanham por adufes. Então, quer dizer, há um canto feminino ali que está registrado. Enfim, mas que aí estamos mais numa esfera de um canto popular, né? Até porque entra esta questão dos cantos de trabalho, enfim, esse universo da oralidade da música popular já seria aí um assunto aí para... Então, este trabalho, comecei a fazer estas adaptações e partindo desses princípios, né, que por exemplo, no caso do Cancioneiro de Paris, muitas vezes utilizei uma melodia que está lá, apenas uma voz, mas justamente entendendo a forma como estas melodias eram trabalhadas a 3 vozes, eu pude propor uma reconstrução minha desta peça a 3 vozes acompanhada por vihuela, e que pode ser também cantada a 3 vozes. Então aqui entra esta ideia de se apropriar, né, do material e usá-lo dentro das suas próprias regras, né? Então fiz esta adaptação até o momento, localizei, usei, no caso, algumas peças que já estavam, né, como Na Fonte está Leonor e tudo, mas fui adaptando até chegar a um total de 15 peças. Esse repertório acabou sendo trabalhado neste período num formato a solo, o que acabou por ser, assim, não era esta a intenção, mas acabou por ser muito interessante, porque enfatizou esta questão da voz acompanhada pela vihuela, e também eu entendo que trouxe um pouco esta ideia deste eu lírico camoniano, né, que aparece muito nas redondilhas, né, nos poemas de amor, ou mesmo quando ele trata de uma forma jocosa, né, não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana, não sei qual delas mais me engana. Ou seja, ele está com 3 e elas é que o enganam, né? Ele está né, corteja 3 mulheres ao mesmo tempo, mas ele que é o enganar. Então, mas sempre há uma expressão que é muito individual e muito masculina. Então, achei até que acabou por ser interessante fazer isto somente com uma voz masculina que se acompanha. E ainda não foi gravado, mas no início do ano fiz um espetáculo que foi transmitido pela internet, que chamei de Cantar Camões, onde além de algumas destas peças que fiz adaptação, nós tínhamos a participação de um ator que antes lia trechos de ou sonetos ou sextinas, ou enfim, de outros poemas camonianos que de uma certa forma se relacionavam com o que seria cantado adiante. Então ficou ali um espetáculo que de uma certa forma era como se fosse um momento o poeta e o eu lírico, né, que dialogam ali de uma certa forma. Este espetáculo está disponível, né, pela internet, pelo YouTube. Então, neste momento, né,
começamos a vislumbrar aí uma saída da pandemia, o que penso um pouco, talvez, em fazer uma circulação deste concerto, tanto no Brasil como, eventualmente, em Portugal e outros sítios, quem sabe Jacarta, Indonésia e tudo, mas também depois registrar isso num álbum e talvez ver como posso trabalhar talvez este repertório com um grupo maior, com 3 vozes, ver como ele funciona. Isso é interessante, é bom que a gente pode experimentar de várias formas, e é interessante que essa abertura, né, de pensar que eu posso colher material, né, nesse campo da poesia e combiná-lo com os cancioneiros, então isso abre aí uma possibilidade, pode-se pensar em outros cancioneiros de outros poetas contemporâneos a Camões. Uma outra questão que eu acho que é muito interessante a ser trabalhada é a questão do soneto ou dessas formas de poesia italiana que entram, né, na Península Ibérica, justamente aí no século XVI, e que também eram cantadas, mas aí no caso, por exemplo, eu não tenho registro, né, nos cancioneiros portugueses de música escrita para sonetos, mas tenho nos livros de Viguela, temos uma série de outras manifestações de música escrita sobre sonetos ou sobre outras formas de métricas, né, de origem italiana, de arte maior, né, como se diria. Então, um pouco, agora eu acho que é trabalhar neste cancioneiro para Luís de Camões mais um pouco e começar a buscar quais são estes desdobramentos, né, talvez pelo soneto, talvez cancioneiros de outros poetas, né? Então, são muitas possibilidades aí pela frente. Eu acho que esta ideia de trazer a poesia de Camões com música de seu tempo, eu acho que é um trabalho realmente original, não vi outros casos. Penso que, quando muito, talvez este primeiro passo, que estou a fazer na fonte italianora aqui, que está no Cancioneiro de Paris, posso usar as voltas de Camões, né? Imagino que talvez isto já tenha sido feito por outras pessoas, mas não conheço outros exemplos. Mas esta ideia de se trazer a poesia, né, de outros redondilhos para a música de seu tempo, eu acho que é uma novidade. E, como disse, realmente, exemplos de poesias de Camões musicadas, temos vários, né? A Amália Rodrigues, o Zeca Afonso, né, cantou na fonte italianor, temos várias referências, até mesmo aqui no Brasil há o Renato Russo, né, do rock brasileiro, que musicou, né, um soneto de Camões, né, o que só mostra o quanto a poesia de Camões é musical, né? Então, por que não ouvi-la também com música de seu tempo, né? Vejo que muitas vezes estes cancioneiros portugueses não são tão trabalhados em Portugal ou mesmo no mundo afora quanto poderiam. Eu acho que muitas vezes as pessoas passam por eles, mas não se detêm muito, né, e querem logo chegar à música barroca, porque a música barroca tem mais virtuosismo, tem efetivos maiores, mais instrumentos, né, mas eu acho que é importante que isso aí não fique de lado, e especialmente por isso, porque vemos ali uma origem, né, uma parte desse percurso que é tão nosso, que é a nossa forma de cantar, né? Tanto de Portugal quanto do Brasil, ou seja lá por onde os portugueses tenham chegado aí, né, ao longo dos séculos, que sempre temos ali uma forma de se expressar cantando que é muito única, né? Então, eu acho importante passar pelo Renascimento para compreender isso.